Ao longo dos últimos anos, a má repercussão de decisões judiciais controversas, lentidão processual e aparentes privilégios concedidos a figuras poderosas tem corroído a confiança da população brasileira no sistema judiciário. Esse cenário alimenta a descrença e o sentimento de impunidade, fragilizando não apenas o poder judiciário, mas a própria democracia. Tendo isso em vista, perguntamos a diferentes pessoas: o que significa justiça? O que é justiça? Ainda existe justiça? Então, para mim, não existe justiça. É algo que tem que ter equidade. É algo que tem que ser direito para todos. Fazer as coisas corretas, o que é justo. Justiça para mim é olho por olho, dente por dente. Quem tem dinheiro tem a liberdade, quem não tem é penalizado, né? Que ajuda a promover respeito e igualdade a todos. Em meio a diferentes vozes e percepções, a ideia de justiça revela-se como um espelho da experiência individual. Para uns, ela é sinônimo de punição. Para outros, de reparação, igualdade e até mesmo esperança. Mas será que na prática a justiça cumpre esse papel idealizado? Será que ela realmente pune quem deve ser punido? Ou será que ela protege quem já tem privilégios? Para entender as camadas mais profundas desse tema, ouvimos a historiadora pós-graduada em Sociologia, Wanderleia Borges, que nos ajuda a refletir sobre o que a justiça representa em uma sociedade marcada por desigualdades. Bem de longe, a justiça no nosso país ela está para transformar, ela está para punir de acordo com quem está favorável ao status quo, aquele que está acima da cadeia alimentar, no sentido do poder, né, do dinheiro. Infelizmente, nós percebemos que a justiça ela não traz para a população, para a base da sociedade, uma segurança. Ela não passa uma segurança, ao contrário, ela passa que o grau de punição ela é atribuída de acordo com o seu poder aquisitivo. Então, não é atrelado ao que você cometeu, mas o valor da sua conta bancária. Então, assim, ela está sim para punir, mas punir quem? Não é para punir todos aqueles que cometem crime, e sim punir aqueles que não estão em vantagem em relação ao sistema. A afirmação de que o Brasil pune os mais pobres não é apenas uma constatação amarga, é também um reflexo das estruturas de poder que moldam o nosso sistema de justiça. Mas a pergunta que permanece é: essa punição é aplicada de forma igualitária? Ou será que existe um filtro invisível que determina quem deve ou não ser responsabilizado? É nesse ponto que a discussão avança para um tema ainda mais incômodo: a seletividade da justiça brasileira. A justiça ela não é cega, né? A verdade, ela enxerga muito bem, ela enxerga a tal ponto de selecionar quem deve ser punido ou não, né? Ela enxerga quem deve ser preso, quem deve ser tratado como réu, né? Ou quem deve ser convidado aí à delegacia, né? O tratamento é diferente. O tratamento é diferente e não isenta a pessoa dela passar por situações constrangedoras, mesmo ela tendo um poder aquisitivo relativamente alto, né? Independente da acusação que o indivíduo receba, a justiça ela vai ponderar. Então, depende para quem está sendo direcionado. Então, a justiça ela enxerga muito bem. O que conta não é o crime em si. O que conta é os caminhos que o seu dinheiro possa traçar. Será que a justiça realmente é, de fato, relativa, dependendo de quem é julgado, de onde vem e do que representa? Pense nos casos de Roberto Jefferson e MC Pose. Político influente condenado por corrupção que, mesmo após atacar agentes públicos com armas de fogo, teve direito a negociações e cuidados por parte das autoridades.
O outro, um jovem funkeiro da periferia que sofreu perseguições e tentativas de silenciamento por suas músicas e origem. 2 brasileiros, 2 pesos, 2 medidas. Até que ponto a justiça está sendo aplicada e até que ponto ela está sendo moldada? Para o seu propósito, né, que é segregar, tratar de forma nem de longe com equidade, nem de longe de forma justa, ela tem cumprido o seu papel para uma classe. Então, tem uma classe no Brasil que ela é extremamente beneficiada com a nossa justiça. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Aqui, o lugar onde você nasce, a cor da sua pele e o dinheiro que você tem no bolso ainda determinam o seu futuro. Enquanto alguns têm todas as portas abertas, outros já nascem cercados por muros e não por escolhas. Nessa realidade, cometer um crime para muitos não é uma decisão livre, é muitas vezes o resultado de uma longa cadeia de exclusões. Mas, mesmo diante de tanta desigualdade, uma pergunta permanece. As pessoas que erram têm o direito de recomeçar? Existe espaço para o arrependimento e, mais do que isso, para a reconstrução de vidas que foram atravessadas pela violência e pelo abandono? É nesse ponto que precisamos olhar para a justiça não apenas como punição, mas como possibilidade de transformação. Por isso, trazemos a bacharela em Serviço Social, Márcia Santos Ivo, para nos dar uma perspectiva diferente a respeito desse tema. Eu acredito que ele pode mudar de vida, porque ele pode cair na real, né? E entender que o que ele fez foi muito grave. E aí ele pode sim, é capaz de decidir mudar de vida escolhendo um novo caminho. O sistema prisional e os programas de reinserção social oferecem oportunidades através da educação, do trabalho e da terapia para que eles aprendam a ser responsáveis e não cometam mais no futuro transgressões. Porque o Estado e a sociedade, eles têm a responsabilidade de oferecer oportunidades para as pessoas que cometeram um crime, né? E para que eles possam se reabilitar e ter uma nova chance. Mas a desconfiança e o preconceito são muito grandes. Falar sobre ressocialização é essencial, mas entender sua realidade na prática é ainda mais urgente. A seguir, ouvimos quem viveu esse processo de perto e carrega na pele as marcas do preconceito após o cárcere. Estou aqui com o Igor, que no ano de 2023 foi preso no artigo 171 pelo crime de estelionato. Eu gostaria de saber de você, Igor, como foi o processo de reabilitação social na sua vida após cumprir esse período na prisão? Foi complicado quando eu saí da cadeia. Meus pais, minha família me julgavam muito. Tudo era um motivo de piada, motivo de desgosto, na verdade, né? E na sociedade em si, vizinhos, que quando você vai preso, todo mundo descobre. E aí, você tá ligado como é, né, velho? É difícil, todo mundo te vê com outros olhos, não quer te aceitar, você procura emprego por conta de ter ficha criminal, você não é aceito. E, porra, é difícil, o cara rala, sua muito pra tentar ser aceito na sociedade, né? Que hoje em dia já é difícil arrumar um trabalho. Agora, você ainda com ficha criminal, você sujo na justiça, é mais complicado ainda. Até quando vamos aceitar um sistema que pune mais do que reabilita, que cobra, mas não acolhe, que marginaliza ao invés de reintegrar? Neste documentário ouviremos vozes que ainda estão em formação, jovens estudantes que começam a refletir sobre o papel do sistema punitivo e a responsabilidade coletiva. Você acredita que uma pessoa que cometeu um crime pode mudar de vida?
Eu acredito que sim, porque com as medidas socioeducativas, né, a pessoa pode mudar de opinião, ela pode se arrepender e realmente mudar de vida, ser reintegrada na sociedade. Você acha que o sistema prisional ajuda na recuperação dos detentos? Eu acredito que não. Todas as condições que são feitas na prisão, eu acredito que nada é feito para ressocializar as pessoas de novo no ambiente da sociedade. Você contrataria alguém que já passou por um processo de reabilitação? Contrataria. Por quê? Inclusive, eu acredito que políticas de acolhimento às pessoas que passaram pelo sistema prisional é parte importante para que essas pessoas sejam reintroduzidas na sociedade. Inclusive, acredito que seja importante mais políticas públicas para fomentar essa reintrodução das pessoas no mercado de trabalho. Qual sua opinião sobre os programas educativos ou profissionais dentro das prisões? Eu acho muito importante porque é uma questão de reintegrar a pessoa na sociedade. Independente do crime que a pessoa cometeu, ela estando junto com outras pessoas, é uma questão de conviver dentro do presídio e não promover questão de crime organizado, que as pessoas se organizam dentro das cadeias e por aí vai. Então é uma questão de que até mesmo uma pessoa que viveu a vida toda numa vida de roubo pode descobrir que ela sabe fazer muitas coisas além disso, como coisas de artesanato, roupas e afins. A sociedade dá uma segunda chance para quem cometeu o crime? Não, como eu disse, esse presidiário, essa história criada dependendo do crime, muitos empresários e usuários ficam com um certo preconceito e receio de contratar esses presidiários, ainda mais porque no nosso sistema criminal, geralmente os presos eles não são reabilitados, na verdade eles saem da cadeia piores do que eles entraram, a depender do crime também. Então, assim, acredito que a sociedade não reitera criminosos, na verdade reprime eles, e principalmente aqueles que querem uma segunda chance, querem tentar, e é isso. Punir sem oferecer caminhos é manter o ciclo da exclusão. Um sistema verdadeiramente justo precisa ir além das grades, precisa acolher, reparar e transformar realidades. Em um país marcado por desigualdades, resgatar vidas é também um ato de justiça social. Nós, jovens, temos o poder e a responsabilidade de construir um futuro diferente. Um futuro onde a esperança não seja a exceção, mas direito de todos.